Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Esse nosso canal tem por objetivo trazer meditações diárias com base no Evangelho de Jesus. Se inscreva no canal, aperte as notificações para receber os nossos vídeos. Se você gostar, dê um like, comente, compartilhe. A vida nos proporciona momentos de perdas, de sofrimento e dores. E nesses momentos nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Não chore. Eu estou vendo a sua dor, estou contigo. Evangelho de Jesus, Lucas capítulo 7, verso de número 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chora. Jesus estava vindo de Cafarnaum, onde um servo de um centurião muito querido havia sido curado, ele estava na beira da morte, e então houve uma palavra de Jesus e ele foi curado, e uma multidão alegre o seguia, celebrando a vida. E de repente essa multidão que celebrava a vida se encontra com uma multidão saindo da cidade de Naim, uma multidão marcada pela dor, marcada pela angústia, causada pela morte de um filho de uma senhora viúva. Jesus silencia a sua multidão, que estava alegre diante da tristeza da multidão que sofria. Jesus parou diante da dor daquela mulher e as suas palavras foram: não chores. Parece uma frase sem sentido. Como não chorar diante da dor? Como não chorar diante da morte? Como não chorar diante da perda? Parece uma frase perdida que nós pronunciamos para tentar consolar alguém que teve uma perda, que passa pela morte, e ao mesmo tempo nós sabemos que não vamos conseguir. Esta é uma frase que só um Deus misericordioso é capaz de dizer: não chore, você não está só, você não está desapercebida. Não chore porque eu estou com você, porque eu estou aqui, estou ao seu lado. Não chore porque eu percebi as suas lágrimas. Não chore porque eu vou fazer alguma coisa, talvez não agora, talvez não imediatamente, mas as suas lágrimas não caíram em vão. Esse é um momento precioso que Jesus nos fala: não chore, você não está desapercebida. Eu estou aqui, estou ao seu lado. Então Jesus, ele detém a caminhada da morte, ele toca naquele caixão, ele para aquelas pessoas que estavam carregando o morto. E é interessante ver esse movimento de Jesus interceptando o caminho da morte, se colocando como um obstáculo diante desse caminho que torna-se insuperável a morte. Assim como fez com seu amigo Lázaro, ele para diante da morte, para diante do túmulo e o chama para a vida. E Jesus disse às irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, eu vou interceptar a morte, eu vou impedir o avanço da morte. E esse é o motivo pelo qual eu vim para fazer com que a morte retroceda no universo. Eu sou um obstáculo que a morte não consegue transpor. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Alguém que venceu a morte por nós e que vencerá a morte em nós. Ninguém é capaz de detê-la, somente Jesus pode fazê-lo. E Jesus se tornou o não à morte. Foi isso que Jesus disse àquela viúva: não chore, eu percebi a sua dor, eu recolhi as suas lágrimas, eu sou o obstáculo que a morte não pode transpor. E ele parou diante daqueles que carregavam o caixão e disse: jovem, eu te digo, levante-se. E então ele ressuscitou
Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus venceu a morte por nós na cruz. E ao ressuscitar, Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Falando sobre esse assunto, Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. A morte é essa condição que o pecado nos coloca separados e distantes de Deus. Mas em Jesus nós temos um caminho a Deus, um caminho de volta ao Pai. Se você tem sofrido com a morte, se você tem sofrido com as perdas, a palavra de Jesus: não chore. Não chore porque a sua dor não está desapercebida. Não chore porque Deus viu as suas lágrimas. Se você está nessa condição de morte, você está inerte, você está impossibilitado, se você está sendo carregado pelos outros, insensível à realidade, a palavra de Jesus é: levante-se, há uma vida eterna te esperando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Nossa oração para esse dia é que sejamos visitados de uma forma poderosa pelo Senhor, que haja consolo para aqueles que estão sofrendo as suas dores, as suas perdas, que estejam chorando as suas mortes, que haja vida para aqueles que estão caminhando na morte, que estão mortos nos seus delitos e pecados. Pois o Senhor se detém no caminho do sofrimento, se detém no caminho da morte, para nos dar uma perspectiva de vida. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe os seus amigos, que Deus conceda a paz, que Deus abençoe a todos e nós nos vemos na caminhada.